Boa tarde, pessoal. Beleza? Tô aqui mais uma vez gravar um vídeo para vocês. Tô no meu caminho de volta para casa. Hoje, dia 29 de janeiro de 2016. Vou falar de um tema que eu acho até meio polêmico, né? Porque não vou dizer polêmico, mas muita gente não gosta. Um tema meio chato, política. Eu não parei de pensar hoje sobre ontem teve o debate dos republicanos, o último debate antes das primárias lá, das eleições primárias. E eu e minha esposa assistimos ontem o debate e é impressionante de ver o que está acontecendo. Assim, o sentimento, a impressão que eu tenho em relação às eleições dos Estados Unidos esse ano, né, a relação do presidente dos Estados Unidos que vai ser esse ano. Não sei se vocês estão sabendo, claro que estão sabendo. A impressão que eu tenho dessas eleições que vão acontecer aqui é que o americano está vivendo quase que a mesma situação. Lógico, não se compara, mas é mais ou menos parecida a situação que eu vivi, que eu percebi nas eleições para presidente do Brasil de 2014, na última eleição que teve para presidente, onde aconteceu o desastre da reeleição daquela que está hoje na presidência, a Dilma. Até naquela época, na véspera das eleições, eu até postei na minha página no Facebook alguma coisa relacionada a isso. Só que a impressão que eu tenho em relação a essa eleição americana, que se compara à eleição que teve no Brasil, é justamente a falta de opção. Naquela época, nas eleições do Brasil, lógico, eu não vou dizer que eu sou... Eu não estava a fim de votar em ninguém, para falar a verdade, porque a gente estava sem opção, né? Todos concordam, a gente estava sem opção naquela época. Eu acabei votando no Aécio para ser contra a Dilma, porque eu de jeito nenhum queria, de maneira alguma, eu queria a reeleição da Dilma. E tanto que deu na merda que deu, né? Deu na merda que tá dando. Não vou dizer que se tivesse ganho o Aécio estaria melhor. Eu acho que estaria menos pior. Sei lá, a impressão que eu tinha. Na realidade, nenhum dos dois era a minha opção inicial. Mas de maneira alguma eu queria que a dona Dilma se reelegesse. E aconteceu e tá aí do jeito que tá, né? E o que acontece na eleição americana é mais ou menos, pra mim pelo menos, é mais ou menos isso. Estão na frente nas pesquisas a Hillary e o artista de circo, o Donald Trump. Sinceramente, tem alguns outros candidatos aí, mas alguns até a gente nem conhece. Mas o que eu vejo, a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Poxa, Donald Trump pra mim é um pateta. Ele não é do setor político, né? Ele é um businessman que tá tentando aí se eleger às custas de polêmica. E o que é pior, ele tá conquistando a maioria das pessoas que são menos discernidas em relação à política, eu acredito, no meu ponto de vista, tá? Muita gente os americanos menos informados, os americanos que são mais patriotas, são os que vão votar no Donald Trump. Mas a minha impressão, o que eu digo em relação a isso, o Donald Trump, para mim, se ele ganhar, ele vai fazer com que esse país se torne alvo, não só alvo, mas também ele vai criar um grande conflito das relações internacionais dos Estados Unidos com diversos outros países.
porque ele está sendo muito polêmico, como vocês devem estar acompanhando, talvez, né? Essas posições dele em relação a imigrante vão gerar conflitos e vão gerar problemas a todos. Para quem tá querendo vir para morar nos Estados Unidos, ele vai ser péssimo, com certeza, porque ele vai dificultar bastante a chegada de novos imigrantes, de um certo ponto, tá? Lógico, porque o que eu acho? Ele vai dificultar a imigração ilegal. Correto, tá certo, em certo ponto ele tá certo, mas só que, sei lá, tem que ter um contraponto nisso aí, né? Tem que ser usar de muito bom senso para que não elimine as chances de pessoas de bem que estão querendo imigrar e estão querendo fazer algumas pessoas que têm uma perspectiva, né, de chegar aqui e construir uma vida legal. A Hillary, na minha opinião, a Hillary é a menos pior, como no caso da eleição do Brasil. É difícil falar isso porque a Hillary, na verdade, é uma democrata, mas ela também tem o seu envolvimento político que não inspira confiança em relação às coligações que ela tem. Enfim, gente, eu tô na verdade falando, eu resolvi falar sobre isso porque eu tenho a impressão de que é grande a chance do Donald Trump se reeleger. E como eu falei, eu acredito que se ele se reeleger, a gente vai ter um grande problema. Os americanos em si vão ter um grande problema, porque esse país vai criar conflitos com diversos países. E eu acredito que em relação a guerras vai ficar muito pior, porque vai ter muito país aí que ele andou dando de dedo, andou dando de boca dura, que vai querer tirar satisfação. Eu espero que não, né? Claro, eu espero que não, mas eu infelizmente acho que ele corre o risco de ganhar. Eu não voto ainda nesse ano, claro. A minha esposa vai votar. Ela já se cadastrou para votar. Aqui não é obrigatório o voto, mas se você quer votar, você tem que se cadastrar para poder votar. Ela não vai votar nas eleições primárias agora, que já começaram, que vão começar, na verdade, daqui a 2-3 dias, eu acho. Lá no Iowa começam as eleições primárias. Aqui as eleições são um pouco diferentes, não sei se vocês acompanham. É até meio que complicado, eu nem entendo muito bem, mas primeiro vão haver as eleições primárias, que nem todos participam. Aí que vão eleger os candidatos de cada partido que vão concorrer. Então, na realidade, quem é que está ganhando no início, a princípio? Para os democratas é a Hillary, para os republicanos, Donald Trump. Então, se eles dois ganharem nessas eleições primárias, eles é que vão concorrer ao voto geral no final do ano, né? Que acredito que é outubro, não sei. Então, nessas eleições agora, minha esposa não vota, mas no final do ano, já nas eleições definitivas mesmo, aí ela vai votar. E a gente está realmente de mãos atadas, porque como ela não vai votar nessas eleições agora, então a gente vai depender de votar em quem for escolhido para concorrer. E é lógico que a grande chance, até então, pelo menos de acordo com as pesquisas, é que concorra Hillary e Donald Trump. Marco Rubio também está se destacando, Ted Cruz também, mas vamos aguardar para ver como é que vão ficar essas primárias aí, para ver quem é que realmente vai concorrer. Então eu quis realmente falar em relação só a isso. Vamos ver como é que vai estar esse país daqui. Vamos ver se eu vou estar acertando se eu vou acertar essa minha previsão, como eu acertei, né, a previsão de que a reeleição da Dilma não ia ser boa para o Brasil, tanto que quando ela se reelegeu, eu mais que depressa comecei a me movimentar para vir embora.
E vamos ver se eu vou se eu acertar também essa previsão. Porque pra mim votar no Donald Trump, pra mim, votar no Donald Trump, eu acho que é um grande erro que os americanos vão correr, porque eles estão olhando apenas pelo lado americano, mas eles vão cometer um grande erro de acordo com as relações internacionais, que vão ser bastante afetadas, porque apesar de ele ser um homem de negócios, ele está com uma posição muito estúpida para poder dialogar, e isso vai causar bastante problema, eu acredito, tá? Bom, eu acho que eu tinha que falar isso. Eu gravei um vídeo aqui bem rápido mesmo para desabafar um pouco, porque realmente a gente está pensando bastante, porque isso vai mexer muito com a situação dos Estados Unidos, tanto em relação à imigração, que é uma coisa que afeta a todos os que estão, todos os que estão aqui ilegalmente ou legalmente, ou os que estão pensando em vir. Para vocês que estão aí no Brasil pensando em vir, a eleição do Donald Trump não é boa, não é favorável. A gente espera que realmente ele não se eleja, mas acreditamos que se ele for concorrer, acredito que a gente vai ser obrigado a votar para Hillary. A Hillary, como eu falei, não é aquelas coisas, mas eu acho que ela tem um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de tato para saber lidar com a situação, para saber encarar aí a presidência. Beleza, galera? Acho que o que eu tinha que falar é isso. Nem sei se eu falei muita coisa, sem sentido talvez, porque realmente eu também estou bastante confuso em relação à eleição presidencial dos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer aqui daqui pra frente. Aí eu vou postando mais coisas em relação às informações que eu for adquirindo aqui. Beleza? Até mais, fica na boa, fica na paz. Até a próxima. Até mais.